Olá, bom dia! Wazaquela Cambote. Estamos aqui mais uma vez para leitura com Salmos. Hoje estaremos lendo o Salmo 35. Eu tenho duas versões comigo, mas eu vou fazer a leitura de uma versão que eu achei mais perceptível. Eu acredito que com esta leitura não haverá motivos para tentarmos explicar alguma coisa ou não. Vamos fazer a leitura para melhor compreensão. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois, sem motivo nenhum, armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas. Cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim. Zombando, pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva a minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público. Eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez, mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso. Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazer justiça. Levanta-te, meu Deus, e defenda a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo, por isso declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixe que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixe que eles digam: nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Palavra do Senhor. Essa oração de Davi é tremenda. Quando eu meditava, quando eu lia esse salmo,
perguntei para mim mesma, como é que eu vou passar esse salmo? Porque eu vi que ele é meio que agressivo. Eu achei agressivo porque ele diz, ataca os que me atacam. Meu Deus, que oração. Mas em suma, minha percepção, Davi quer nos chamar a atenção para nós orarmos a Deus. Seja qual for a situação que tivermos a passar, já falamos sobre isso. Mas pronto, orar a Deus, confiar em Deus, entregar as nossas causas a Deus. Não importa se é causa impossível ou não, o Senhor é quem peleja por nós. Várias vezes Davi orou para que Deus o livrasse dos seus inimigos. E era uma oração contínua. E aqui Davi falou algo que nós vivemos nos dias atuais. Ele disse que faz o bem. Ele faz o bem para muita gente, mas essa gente que ele faz o bem só lhe fazem o mal. Ele disse que já se despiu dele mesmo para poder ajudar outras pessoas, já tomou a causa de outras pessoas como se fossem a causa dele, e mesmo assim ele só recebe o mal. Já se cingiu de saco, pano de saco, como falamos nos salmos anteriores, que simbolizava humilhação. Ele já fez isso por amor de outras pessoas. Mas essas pessoas que ele ajudava, que ele amava, retribuíam com mal. Por isso que ele ficou cansado e orou daquele jeito: Senhor, não me deixas confundido. Livra-me dos meus inimigos que só querem o meu mal. Eles já fizeram uma cova para mim, Senhor. Então ele orava. E ele dizia que as pessoas diziam falsos testemunhos contra ele. Quem, mediante uma situação desta, não vai clamar a Deus do tipo: Senhor, Tu és justiça, por favor, entra nessa causa comigo, peleja comigo, que a verdade possa vir à tona, que todos aqueles que falam mal de mim, que falam calúnias contra mim, a verdade possa vir à tona. Quem é que não fará uma oração dessa no meio de tantas injustiças? Então Davi sentia-se injustiçado, do tipo: eu deixo de fazer as minhas coisas, te trato como meu irmão, te trato como minha irmã, te trato como alguém que faz parte da minha parentela, mas você faz essas coisas comigo por quê? Senhor, estou cansado, por favor, luta ao meu favor. Pega o teu escudo e luta ao meu favor. Que todos eles sejam derrotados. E ele ainda disse: quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto, ou seja, em todos os momentos que eles precisavam de mim, ou precisassem de mim, eu estava lá. Eu abri mão das minhas coisas para ajudá-los. Eu abri mão dos meus afazeres para prestar um tempo de qualidade a eles. Sempre estive com eles. É como se estivesse a dizer: sempre estive com eles. Quando precisassem de comida, eu levava. Se precisassem de oração, eu orava. Se precisassem da minha companhia, eu estava lá para eles. Mas mesmo fazendo tudo isso por eles, eles só me caluniam, só falam mal de mim, querem pagar o bem com o mal. Senhor, entra nessa minha causa, porque eu estou cansado. Estou cansado de fazer o bem e receber o mal. Olha como ele disse: orei como se fosse por um amigo ou irmão. Então ele tomou a causa do seu próximo como se fosse a causa dele, como se fosse a causa de uma pessoa assim bem parente, bem próxima. Mas ele não recebeu o bem dessa gente toda. Ei, meu Deus. Ele disse que chorava como se estivesse a chorar pela sua própria mãe. Essa oração é tremenda. É mesmo uma súplica para que Deus julgue os seus inimigos. Meu Deus, não há nada impossível para Deus. Meu irmão, você que está do outro lado, se talvez estejas passando
por algo semelhante que Davi passou, difamação, calúnia. Pessoas que você faz o bem, mas te tratam mal, falam coisas que você não fez. Ei, a peleja não é tua, a luta não é tua, o ataque não é teu. Chame aquele que é o advogado fiel, chame aquele que é o Deus de justiça, que ele entrará na sua causa e te dará a vitória, assim como fez com Davi. Mas Davi, nesse salmo, nos ensina que nós devemos orar. Porque às vezes nós pensamos, uma coisa pequenina, não há necessidade. Independentemente da situação, nós devemos orar. Entregar tudo a Deus. Ainda que for uma coisinha pequena, nós temos que criar o hábito de falar com Deus. E Davi tinha esse hábito. Todos os salmos falam de oração. Já falamos sobre isso. Mas se calhar tu estás aqui pela primeira vez. Então nós estaremos sempre repetindo. Davi nos ensina que em todo tempo devemos orar a Deus. Em todo momento devemos orar a Deus. Em toda situação devemos orar a Deus. O mundo está agressivo. Nós já não sabemos quem são os nossos, mas o Senhor, o Deus da glória, o soberano Jeová, Ele conhece cada um de nós porque Ele sonda os nossos corações. Então peça para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você possa ver além daquilo que os teus olhos possam ver. Peça para que Deus possa remover da sua vida, do seu caminho, aqueles que caluniam contra ti, que você não sabe. Você deposita fé, você deposita amizade nessa pessoa, mas você não sabe o que essa pessoa tem feito a tua atrás, ou às tuas costas, como dizem. Não sabes, mas o Senhor sabe. Então dê glória a Deus por cada livramento. Às vezes algumas pessoas se afastam de ti, porque é a vontade de Deus. Você não sabe o que aconteceu na tua ausência, o que fizeram, o que falaram. Então pare de lamentar e louve a Deus pelos que ficaram e louva a Deus pelos que saíram. Porque na realidade, quem quer ficar, fica. Somente ora. E quando as pessoas se ausentarem, não desanime. É resultado da tua oração. É resultado da tua oração. Vamos orar ao Senhor. Soberano Jeová, Criador dos céus e da terra. Deus que sabe de todas as coisas que são dos nossos corações. Obrigada pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua majestade. Queremos te agradecer, Rei da Glória, por todos aqueles que permanecem em nossas vidas. Também queremos te agradecer por todos aqueles que saíram. Obrigada pelo aprendizado que eles nos têm trazido e que nós temos levado a eles. Continuamente pedimos que o Senhor possa nos revelar quem são os nossos de verdade. E que possamos orar continuamente pelos nossos e por aqueles também que não são nossos. Obrigada por seres o nosso Deus, o nosso Senhor, e por revelares a tua palavra a nós. Obrigada mais uma vez por esse salmo que nos convida a termos uma vida de oração contigo. Obrigada porque o Senhor tem tocado em nossos corações. Acompanha-nos em paz e segurança e traga-nos de volta também. Aquele que ainda não criou um altar de oração, toque no seu coração para que a partir de agora, hoje mesmo, crie um altar de oração contigo. E que possa, Rei da Glória, diante desse altar, colocar todas as suas inquietações e crer que só o Senhor é Deus. Que o Senhor pode dar vitória, que o Senhor pode fortalecer a sua fé. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, confiamos e entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos. Amém.